Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quarta-feira, quarta que é claro, será marcada por Vasco da Gama e Fluminense. Já, né, às 9h30 da noite, teremos esse clássico muito importante para o Vasco da Gama no Campeonato Carioca. A gente aqui, nesse Boa Noite Gigante, é claro, vai falar com vocês sobre esse jogo importante e decisivo, mas iremos trazer todas as informações que aconteceram nesta quarta agitada na nossa colina histórica. Tem notícia aí sobre Evangelos Marinax, tem informação também sobre reforço que o Vasco da Gama vem negociando e está até em briga com o Flamengo pela contratação e muitas outras informações. Dito isso, você terá aí pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado e cheio de novidades e informações. Entretanto, vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Hoje será um pouquinho diferente, hoje é dia de Vasco da Gama, né? Então, tivemos o Fala Gigante, o Boa Noite Gigante, e teremos o pós-jogo do Gigante logo após o clássico contra a equipe do Fluminense. Fechado? Então, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe aqui o nosso canal. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, meu amigo torcedor. E como eu falei, hoje foi definitivamente uma quarta muito agitada no nosso Cruz Maltino, uma quarta de muitas novidades, uma quarta-feira de muitas informações. Eu quero começar aqui com vocês falando sobre a questão envolvendo o reforço, tá? O Vasco ele segue ativo no mercado à procura desse ponta, após ter a negociação com o ponta português Bruma frustrada. O Vasco retornou ao mercado em busca desse atacante para compor e ser o titular do setor ofensivo. Não é algo fácil a se encontrar. Hoje, né, o ataque, de um modo geral, é uma posição muito carente no mercado da bola. Todas as equipes que a gente olhar, até do próprio futebol brasileiro, tem carência nas suas extremidades. O Palmeiras tem carência nas suas extremidades, o Flamengo tem carência nas suas extremidades, o Botafogo hoje também tem carência nas suas extremidades. Então, assim, não é um problema apenas do Vasco. É claro, hoje no Vasco da Gama talvez seja o principal problema, mas não é um problema apenas do Vasco. E por isso há uma dificuldade, porque são vários clubes com a necessidade de contratar extremos, pontas. Então, automaticamente, diante disso, as opções que tem, elas ficam cada vez menores, pois há outros clubes também contratando. O Vasco chegou a procurar, sondar, ter interesse por vários, mas não conseguiu fechar com nenhum jogador. E qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês agora, né? Nesse Boa Noite Gigante. É sobre o interesse do Vasco em mais um ponta. Dessa vez, o ponta belga Yannick Carrasco. Um jogador que hoje já tem aí os seus 31 anos de idade, um belga com dupla nacionalidade, né, também espanhola, um atleta que iniciou a sua carreira lá no Germinal Berchot, da Bélgica, passou pelo Genk ainda na base, teve passagem também pela base do Mônaco e foi no clube francês que iniciou a sua carreira como profissional, tá? No Mônaco, teve de fato um grande destaque, uma temporada brilhante na temporada 14-15 no clube francês, com 8 gols e 7 assistências em 52 partidas. E após essa temporada de destaque, ele foi comprado pelo Atlético de Madrid pelo valor de 15 milhões de euros. Ele vai para o Atlético de Madrid. Na sua primeira temporada, o Atlético de Madrid não vai muito bem, mas começa, né, a ganhar fôlego, se é assim que a gente pode falar, entender o que é o Atlético de Madrid. Entretanto, ele é emprestado. Numa temporada, ele é vendido, perdão. Vai muito bem na temporada seguinte, tem 14 gols e 5 assistências em 16-17, e ele é vendido para um clube chinês, o Dalian Pro, pelo valor de exatamente... Aliás, não tem o valor aqui, mas ele é vendido por uma
é uma venda milionária que acontece com o Yannick Carrasco, né? Ele brilha no futebol chinês, chegou uma temporada a fazer 17 gols e 6 assistências em 26 partidas. Entretanto, ele volta para o Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid o compra novamente desse clube chinês. E ele fica no Atlético de Madrid da temporada 19-20 até a temporada 23-24. Hoje, ele já está no Al-Shabaab, clube após essa passagem pelo Atlético de Madrid. A temporada passada dele foi realmente muito boa, muito interessante. Ele fez aí 11 gols e 8 assistências em 27 partidas e tem um contrato com o Al-Shabaab, o clube que hoje detém os seus direitos econômicos, até o meio de 2027. Então, de fato, eu já começo dizendo a vocês, não é um negócio fácil. E não é um negócio fácil apenas por isso, mas também pelos clubes que têm o interesse na contratação do atleta. Hoje, não é apenas o Vasco que tem interesse na contratação de Yannick Carrasco, entretanto, clubes como o próprio Flamengo e outros clubes também têm interesse na contratação do jogador. O Flamengo, ele quer contratar o Yannick Carrasco por um desejo principalmente do Filipe Luís. A gente falou aqui com vocês que teve uma passagem longa pelo Atlético de Madrid, o Carrasco. E nessa passagem foi exatamente que o Filipe Luís conheceu o jogador e hoje tem interesse de levá-lo ao Flamengo. O Flamengo tenta a contratação, segue conversando, assim como também o Vasco, que fez essa sondagem e também tem interesse na contratação do jogador. Então hoje Vasco da Gama e Flamengo, eu não vou dizer que disputam, tá? Porque ainda está muito inicial para a gente falar que é uma disputa. Mas há um interesse mútuo e pode ser sim que essa disputa por Carrasco possa vir a surgir nesses próximos dias. É o Vasco carente por um ponta e fazendo tudo por um jogador para a posição, e o Flamengo que tem também carências ali nesse setor e principalmente pela influência do Filipe Luís, olhando o Yannick Carrasco, como um grande reforço. Eu acho que seria um baita reforço para o Vasco da Gama. Talvez até melhor do que Bruma, Brian Rodrigues e todos esses outros nomes que a gente citou. A gente está falando de jogador que tem passagem por 2 Copas do Mundo, 3 Eurocopas, sendo titular sempre na seleção da Bélgica, um dos grandes nomes dessa geração da seleção belga. Então, assim, um jogador muito interessante, muito interessante. E até em uso de comparação com o Bruma. Eu acho que o Bruma era um grande jogador de fato, mas o Yannick Carrasco está acostumado com uma liga melhor tecnicamente que a liga do futebol espanhol. A liga do futebol português é até uma liga forte, mas não tão forte como a liga espanhola. Deixa aí a sua opinião de fato nos comentários, né? Se você acha que o Yannick Carrasco seria um bom reforço para o nosso Cruz Maltino. Show? Vamos continuar aqui então com o vídeo. Vamos falar sobre coisa boa? Vamos falar sobre Marinax? Porque temos novidades a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, tá? E qual é a novidade, meu amigo torcedor? Informação é que nesses últimos dias o Vasco recebeu um contato dos intermediários de Evangelos Marinax para alinhar uma reunião com o grupo do Grego. Essa reunião deve acontecer entre o fim de fevereiro e o começo do mês de março. 2 representantes aí do escritório de Juliano Bertolucci, o empresário que vem tocando essas negociações, já estão em Londres nesse momento e já fizeram esse pré-agendamento do encontro com a diretoria do Vasco da Gama. A expectativa é que esse encontro ocorra na Inglaterra, entre a diretoria Cruz Maltina e representante do Grego Evangelos Marinax, sendo que, né, claro, essa reunião está sendo intermediada exatamente pelo empresário Juliano Bertolucci. A expectativa da diretoria do Vasco era ter uma conversa concreta até o fim de janeiro, até o fim do mês passado. Entretanto, as coisas acabaram não acontecendo como esperado, mas irá acontecer. Assim, ou seja, mudando a data, agora a expectativa é que até o final desse mês ocorra essa reunião, né? Que haja uma conversa mais concreta entre o Vasco e o grupo grego. Avançando nessa conversa, a expectativa é que em breve haja uma proposta. A janela de transferência da Inglaterra também acabou, fechou agora há pouco, fechou segunda-feira, inclusive. Esse fechamento da janela de transferências foi muito importante para o Vasco. Por quê? Porque o grego estava completamente focado no Nottingham Forest, focado no clube que hoje talvez seja o principal dele, que é até um clube que está tendo uma temporada brilhante na Inglaterra. O Nottingham Forest era um clube esquecido e o Evangelos Marinax coloca no topo do futebol inglês. Então ele estava tratando com muito cuidado essa janela de transferência do Nottingham Forest e por isso estava focando lá. Agora, com o término da janela, os horizontes serão um pouquinho mais abertos, ele terá mais tempo de resolver essa situação, né, do Vasco da Gama. Exatamente até por isso que as conversas com o Vasco da Gama
acabaram sendo adiadas e foram colocadas para o final desse mês de fevereiro. Qual é a ideia nesse papo? Sentar, conversar de uma forma mais concreta, falar sobre valores de uma venda, falar sobre projetos, falar sobre o que é o Vasco da Gama e o que o Grego quer nesse negócio. É definitivamente caminhar para uma proposta mais formal. Sair do campo da especulação, sair do campo da conversa e entrar no campo da realidade. Além do Grego Evangelos Marinakis, o Vasco da Gama também mantém contato com alguns outros investidores. Mas hoje, pelo andar da carruagem, tudo indica que definitivamente as partes sentando aí no final do mês, as coisas sendo interessantes, é que o Evangelos Marinakis possa se tornar o mais novo dono da SAF Cruz Maltina, mediante, é claro, uma boa proposta, pois o Pedrinho não irá vender a SAF Cruz Maltina por qualquer valor. Te anima, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque, sinceramente, para mim, eu, Lucas, fico muito animado com a possibilidade de ter esse grego aí no comando da nossa SAF. Show? E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, com informações, mas também um pré-jogo, né? Falar rapidamente sobre esse Vasco Fluminense. Já estará acontecendo esse clássico entre Vasco da Gama e Fluminense. Será o primeiro clássico de Fábio Carille no comando do Vasco da Gama. E automaticamente será também o primeiro grande teste dele, né, no comando do nosso Cruz Maltino. O Fluminense não vem em um bom momento, muito pelo contrário, vem de um momento muito ruim. O Fluminense empata um jogo nesse último domingo contra o Boa Vista, jogando no Maracanã. E o Vasco da Gama, ele vem de um resultado também adverso, mas o empate contra o Volta Redonda, que é uma equipe que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2025. Não é uma equipe boba, né? O treinador terá, é claro, esse jogo, além de um grande teste, talvez um ponto de mudança, de virada de chave para esse grupo. Creio que uma vitória hoje contra o Fluminense vai dar uma outra expectativa para o torcedor quanto ao Vasco da Gama para essa temporada de 2025. Não será um jogo fácil, muito pelo contrário. Creio que será um jogo muito difícil, mas o treinador terá como trunfo o bom retrospecto em clássicos no futebol brasileiro para buscar o resultado positivo e manter a invencibilidade do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Carille tem um bom retrospecto em clássico, tá? Desde 2016, quando o Carille inicia sua carreira como treinador, ele soma 40 jogos disputados em clássico. Grande maioria em território paulista, comandando São Paulo e Corinthians. Nos 40 jogos, ele tem 21 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento aí de mais ou menos 60%. Então é um bom aproveitamento de Fábio Carille, né? Com o Corinthians, ele disputou 31 clássicos contra os três principais rivais, São Paulo, Santos e Palmeiras, entre 16 e 18, e em 19. Foram 17 vitórias em 31 partidas, com aproveitamento de 63,4. No Santos, que esse aproveitamento acabou caindo um pouco, mas é importante lembrar que o Carille com o Santos na última temporada, ele leva o Clube Paulista, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, à final do Campeonato Paulista contra a equipe de São Paulo. Então, assim, ele faz um bom trabalho também no Santos na temporada passada, conseguindo vencer clássicos mesmo com um elenco um pouquinho mais limitado. E é isso, meu amigo. Hoje está nas mãos do Carille, o Vasco que vai a campo com automaticamente o time titular. Há uma dúvida com relação à presença do Alex Teixeira, mas creio eu que ele vai permanecer no time titular. Havia uma expectativa para que houvesse uma mudança, para que o Carille pudesse entrar com o Payet ao lado do Coutinho, ou o Hugo Moura formando uma trinca de volantes e liberando mais o Paulinho para jogar ao lado do Coutinho, ou entrando com o Jean Davi ou o Maxime ali ao lado do Coutinho, mas mudaram um pouco. Tiraram o Alex Teixeira daquela posição. Entretanto, pelo andar da carruagem, isso não irá acontecer agora. Vamos ver, vamos ficar ligado. É noite de clássico, quarta-feira é importante. E a gente, logo após o clássico, por volta de 11h30, vai estar aqui falando com vocês tudo que rolou nesse Vasco Fluminense. Fechado? Conto com você, hein, vascaíno. Diante disso, curta, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento, se inscreva no nosso canal. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.